E aí pessoal, tranquilo? Professor Devanildo aqui da Suprema, tá? Eu vou estar iniciando com vocês um mini curso, tá? Um mini curso em Arduino, tá? Aliás, para Arduino, não em Arduino. Um mini curso para Arduino, tá? Ah, nesse curso a gente vai aprender a linguagem C. De imediato a gente vai ter uma base da linguagem de uma forma mais abrangente, não só direcionada para Arduino, tá? Uma forma geral, vamos dizer assim, onde a gente vai aqui aprender de uma forma que a gente possa utilizar em outras situações, certo? Bom, Arduino. O que é o Arduino? O Arduino é um dispositivo eletrônico, né? Vamos dizer assim, né? Onde a gente consegue implementar funções para ele, certo? E como é que a gente implementa essas funções? Através da linguagem C, certo? O que é a linguagem C? É uma linguagem mais próxima de uma linguagem de máquina. Não seria uma linguagem de máquina, nem aqui nesse caso do nosso Google, ele está citando o Assembly. O Assembly sim seria uma linguagem de máquina, tá? Então, uma linguagem criada em 72. Essa linguagem inicialmente foi desenvolvida para sistemas em si, não tinha nem ideia do que a gente poderia utilizar essa linguagem para sistemas embarcados, né? Essa linguagem é linguagem única, por exemplo? Não. Assim como no nosso idioma, por exemplo, a gente tem o português, a gente tem o inglês, alemão, enfim, outras linguagens. É a mesma coisa acontece com a programação, tá? A programação a gente tem ali várias linguagens. Então a gente tem o C como base de toda linguagem. A gente tem C, a gente tem Python, a gente tem PHP, a gente tem linguagens específicas da Microsoft, por exemplo, Visual Basic, C Sharp, o ASP também é da Microsoft, né, linguagem desenvolvida para desenvolvimento web, né? E enfim, não para por aí, tá? A gente tem cada vez mais linguagem nova aparecendo a todo momento, certo? E cada uma é destinada a uma necessidade, certo? Hoje a linguagem C, digamos assim, é uma linguagem em desuso porque não tem tanto incentivo em questão de aparência, né? A forma gráfica, por exemplo. E hoje tudo é baseado em gráfico, né? Então não tem como, não se encaixa mais nesses padrões, certo? Bom, ok. E onde eu encontro uma forma para mim me comunicar com o Arduino, com a plaquinha em si, tá? O Arduino tem site, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, o arduino.cc. Aqui dentro a gente consegue encontrar a interface gráfica, o IDE, para a gente se comunicar com a placa. Existe para vários sistemas operacionais. A gente tem aqui para Windows, a gente tem para Mac, a gente tem para Linux. Isso interfere de eu usar um sistema operacional para programar? Ele é diferente de sistema para sistema? Não. O que você fizer no Linux, você faz no Windows. O que você fizer no Mac, você faz em qualquer outro sistema, certo? Tá, vamos lá. Então, a gente vai baixar a ideia do Arduino, instalar a ideia do Arduino, tá? Eu não vou fazer esse procedimento, porque esse é um procedimento básico de instalação, e é padrão. Se for no Windows, é só dar avançar e concluir. Simples assim. Se for no Linux, tem que ser compilado, é um pouco mais complexo, mas acredito que uma pequena parcela use Linux, né? Então, eu não vou me atentar a isso, tá? Bom, tá, vamos executar a nossa IDE aqui, tá? Deixa eu só abrir, o meu ainda está fechado, vamos aguardar um minuto, e já está carregado, ok? Tá, aqui a gente tem aqui uma estrutura básica. Se não tiver essa estrutura básica, a gente pode digitar.
isso daí é o de menos, tá? No meu caso aqui ele já carregou uma estrutura de inicialização, certo? A gente tem aqui o void setup e o void loop. Vou explicar o que é cada um deles de forma separada. Void setup. Setup significa setar algo. Então você vai passar alguma coisa de configuração para a programação, certo? Por exemplo, se a gente for trabalhar com variável, se a gente for trabalhar zerando posicionamento do servomotor, tá? Enfim, tudo que a gente for iniciar alguma coisa, a gente vai trabalhar com o void setup. O void loop, loop significa redundância, né? No caso, repetição, tá? Então, o que acontece? O loop, como vai funcionar? Ele vai executar a linha de comando e vai repetir para a mesma linha de comando. Isso se tiver uma linha só, tá? Se caso contrário, ele tiver várias linhas, ele vai executando linha a linha, tá? Então, terminou as linhas de comando que ele tem que executar, ele volta no início novamente para executar tudo de novo, tá? Ok? Mesmo porque o Arduino é um dispositivo eletrônico, um dispositivo elétrico, e ele não pode ter interrupção, a não ser que você queira que haja interrupção, certo? Tá. Ok. Nessa aula, a gente vai inicializar somente uma comunicação entre a porta USB, ou seja, a gente vai fazer uma comunicação através da linguagem com o Arduino. Então a gente vai se comunicar com o computador, tá? Vamos mandar uma instrução de comando para o Arduino e o Arduino vai mostrar para a gente que ele está executando essa instrução de comando, tá? Bom, como é que a gente faz isso no caso? Como é que a gente passa para o Arduino essa instrução de comando? A única coisa que eu esqueci de comentar com vocês foi a questão do void, né? Tem void setup, void loop. Então, o void significa vazio, né? No caso. Ou seja, a gente não vai estar passando para o Arduino parâmetros para inicializar a função, tá? Cada um desses aqui, o setup e o looping, são funções. Cada um deles pode receber parâmetros externos, tá? Isso mais pra frente a gente vai verificar como é feito. Ó, uma outra coisa muito importante na programação, eu vou até apagar tudo aqui pra gente iniciar do zero, completamente do zero, tá? Então eu tenho aqui void setup. Como eu declarei aqui no void setup a função void como a função setup como void vazio, então parâmetro não vai existir. A gente abre e fecha chaves, certo? Agora, como eu iniciei uma função, eu tenho que abrir chaves, porque a chave vai falar o seguinte: aqui vai iniciar uma instrução de comando, certo? E eu fecho. Eu abro e fecho. Eu vou no meio dela. Isso é um método para ficar mais fácil para vocês, tá? Eu vou no centro dela e dou Enter, tá? Quantos Enter vocês fizerem aí? Isso é o de menos. Aí dentro dela agora eu tenho instrução de comando. Eu posso dar instrução de comando, certo? Então no nosso caso aqui, ó, vamos criar a primeira estrutura básica, tá? Vou dar um espaço aqui, void loop, tá? O loop também, como eu declarei como void, então abro e fecho parênteses, abro e fecho chave, tá? Aqui também dou um espaço aqui só para... Isso aqui é um padrão? Não. Isso é a minha maneira de fazer. Se vocês quiserem utilizar tabulação e tudo mais para ficar um pouco mais bonito e organizado, tudo bem. A gente vai ver isso nas aulas futuras também. Mas como aqui é algo muito simples, aqui não tem porquê tentar manter uma certa aparência, tá? Então, a gente vai utilizar o que mesmo? A gente vai utilizar um cabo USB para fazer comunicação com o Arduino, e o Arduino vai responder para a gente através do cabo USB, né? USB, o significado de USB é Universal Serial
serial. Serial bus, né? O que acontece? Então, comunicação serial. Então, serial. Aí a gente vai falar o que para o Arduino? Serial ponto. E a partir desse ponto a gente vai dar a instrução para ele, tá? No nosso caso, a gente vai inicializar o cabo USB Begin, tá? Lembre, por exemplo, que Batman Begins abre e fecha chaves. É aqui a gente coloca o valor da porta. No nosso caso, a gente vai usar 9600, que é o valor de comunicação da porta, ok? Uma outra coisa importante: terminou a linha de comando, a gente coloca um ponto e vírgula para falar para eles, ó, eu terminei a minha linha de comando. Se eu der um enter aqui agora e digitar qualquer outra coisa, ele vai falar o seguinte: eu tenho uma linha de comando serial.begin em cima, embaixo eu estou iniciando uma outra linha de comando, ok? Mas isso a gente deixa para um próximo assunto. O void loop. Bom, quando a gente está aprendendo qualquer linguagem de programação, qualquer ela que seja, a gente sempre tem um início muito simples, muito rápido, muito certeiro, tá? Bom, o que acontece? A gente aprende a escrever Olá Mundo em qualquer linguagem, então não seria diferente aqui. Como a gente vai fazer isso? A gente vai colocar serial, tá? Porque é onde a gente vai estar comunicando com o Arduino, ponto print ln, tá? Print ln, certo? Print em inglês é imprimir, então não tem dor de cabeça com isso. Só saber print ln, você vai imprimir na tela algum valor, tá? Print ln, tá? Print ln é uma função também, e toda função recebe um parâmetro. Então a gente abre e fecha parênteses para a gente passar esse parâmetro para a função, tá? A mesma coisa com o Begin. Begin também é uma outra função de comunicação. Então a gente passa o valor ali, que foi no nosso caso 9600, que é aqui, ó, tá? Bom, print ln, vamos botar aqui no centro, o abre e fecha parênteses aí. A gente também, quando a gente for trabalhar com texto, a gente sempre coloca aspas, tá? Então a gente coloca aspas, aspas, no caso aspas duplas, e coloca aqui, por exemplo, o nosso texto. Olá mundo, ok? Não pode esquecer de abrir e logo em seguida fechar. Então eu aconselho vocês, toda vez que vocês tiverem que abrir alguma coisa, por exemplo, chaves, parênteses, aspas, abre e fecha já, para não esquecer, tá? Terminou a linha de comando? Ainda não. A única coisa que falta aqui, no nosso caso, é o ponto e vírgula. E agora, terminou? Terminou, tá? Bom, beleza. Aqui, como é que a gente vai fazer agora para passar essa programação para o Arduino? É super simples. A gente tem dois botões aqui, tá? A gente tem o verificar e o carregar. Bom, a linguagem C é uma linguagem compilada, certo? Então, ele precisa fazer uma verificação se tem alguma coisa errada para passar para o Arduino, tá? Caso contrário, vamos supor, se não houvesse compilação e passasse para o Arduino sem compilar, se tivesse alguma coisa errada, ele não iria entender nada, tá? E não iria funcionar o programa, simplesmente isso, tá? Então, antes da gente passar, vamos fazer uma verificação antes. Aqui em ferramentas, a gente tem duas coisas muito importantes. A gente tem porta e placa. A placa, vocês vão ter que setar aqui, falar para o IDE qual é o Arduino que vocês vão estar trabalhando. No meu caso, estou trabalhando com Arduino Uno, tá? Mas poderia ser qualquer tipo de Arduino. Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Leonardo. Isso vai depender da necessidade de vocês e o que vocês têm no momento ali para programar, tá?
Às vezes, dependendo do projeto, não vou usar um Arduino Uno não, nem um Mega, que são muito grandes, eu vou usar um Arduino Nano, Mini, enfim, isso vai depender da utilização de vocês, tá? Embaixo, eu tenho porta. Aqui, na porta, por exemplo, em Windows e Linux, essa leitura é um pouco diferente, tá? No Linux, ele vai estar mostrando aqui pra gente, dentro da pasta dev, né, a porta USB setada ali. No nosso caso está correto. A gente tem ali USB 0 setado como a porta de comunicação, certo? No Windows é um pouco diferente. Ele mostra como com 5, com 6, com 7, com 10, com 20, enfim, seria a porta de comunicação ligada a um dispositivo, que é a mesma coisa, tá? Beleza. Aqui nesse caso aqui está tudo setado, tudo certinho. Se caso vocês não tivessem, é só vir aqui, clicar e iria funcionar, iria ficar dessa forma. Ok, antes de passar para a placa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma verificação. Vamos dar um clique aqui no Vzinho, e aqui a gente define o nome, tá? Pronto. Vocês viram aqui que apareceu aqui compilação terminada, ou seja, ele faz uma verificação da linguagem, né, do código que você colocou, para ver se está correto ou não. Se aparecer compilação terminada, é porque está tudo correto, não deu dor de cabeça em nada, e vocês podem passar para a placa. Agora, se não aparecesse isso aqui, e aqui embaixo aparecesse uma mensagem de erro, é alguma coisa que você esqueceu, e ele até mostra para você aonde foi o erro, certo? Bom, no nosso caso, como não deu problema em nada, não tem como dar problema em nada, é muito simples, a gente vai passar agora para o Arduino, tá? Para passar para o Arduino, a gente tem um botãozinho de carregar, ó. A gente vai dar um clique, vocês vão perceber que a mensagem aqui embaixo, ó, onde está aparecendo compilação terminada, vai mudar. Vamos dar um clique aqui, carregando, carregado, certo? Ou seja, ele já passou para o Arduino a programação. Só que, como a gente está trabalhando com texto, a gente não consegue verificar nada. O Arduino não acende uma luz, nada do tipo, tá? Então a gente vai ter que fazer a seguinte verificação. Aqui, vou só aumentar aqui o tamanho, tá? Aqui no cantinho direito, a gente tem aqui, ó, monitor serial, tá? O monitor serial significa o seguinte: a gente consegue acompanhar tudo que acontece no Arduino através das instruções aqui que a gente colocar de println, por exemplo, tá? Para imprimir alguma coisa, certo? Então, vamos dar um clique no monitor serial. Aqui a gente está vendo que ele está processando o nosso Olá Mundo, certo? Vocês podem ver que existem vários Olá Mundo, por quê? Lembra que a gente colocou o Olá Mundo dentro do loop? Então ele fica repetindo a linha de comando. E onde ele está piscando aqui seria a velocidade do processamento do Arduino, certo? É a velocidade que ele processa essa informação e retorna para a gente, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. É só para a gente ter uma introdução aí. Seria só para a gente inicializar o Olá Mundo nosso aí na linguagem, tá? E a partir disso a gente vai aprofundando um pouco mais e a gente vai fazendo várias verificações até montar um sistema um pouco mais complexo, certo? Aquele abraço para todo mundo e até mais.